Fala, nação gremista! Eu sou o Paulo, do canal Arena dos Imortais, de volta aqui no canal para a gente falar sobre a terça-feira do Grêmio. Teve reunião no início da tarde com o presidente Alberto Guerra. Cristaldo chega a proposta do mundo árabe. E eu vou falar desses desdobramentos. Essa é uma informação trazida pelo Jeremias Werneck. Vamos falar também sobre Pedro Gabriel, porque nos próximos dias deve chegar uma proposta do Shakhtar Donetsk, que é bem interessante. E eu acho que é uma boa possibilidade que o Grêmio tem de deixar o garoto seguir a vida dele, e ele vai deixar uma grana muito interessante nos cofres do Grêmio. Inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho para receber as notificações. Vamos começar pelo Mano Menezes. No início da tarde, o repórter da Jornada do Bagé, o Lucas Fontes, estava lá na frente do CT Presidente Luiz Carvalho. A gente até abriu uma live. Estava lá também a Nicole Ozovic, estava lá o Diogo Rossi, para citar alguns dos identificados que por lá estavam, porque tinha informação que poderia ter um protesto por parte das torcidas organizadas do Grêmio e que essa reunião ela aconteceria lá no CT. Muitos dos carros, a grande maioria dos carros que chegaram, de jogadores ou não, eram carros insulfionados que não era possível visualizar quem que estava no interior do carro. Mas a reunião aconteceu e o Mano Menezes foi mantido no cargo. E eu acredito que no domingo, se ele empata com o Galo, acho que já é bom resultado para quem perdeu por esporte. Mas se ele perder do Galo, eu tenho certeza que ele vai pedir para ir embora. Porque aí vai ter muito a ver, vai ser coerente, condizente com o que ele falou no final de semana, quando nós perdemos para o esporte, na entrevista pós-jogo, que ele estava lá cabisbaixo, num tom demissionário, e que ele disse que ele já tem dúvida se ele vai conseguir reverter essa situação e que ele não quer atrapalhar o Grêmio. E perder para o esporte seria mais uma rodada e ficar mais próximo de uma zona do rebaixamento, eu não tenho dúvida que daí o Mano perde embora. Porque eu não acredito no Rossato, no Guto, no Luiz Weiner e principalmente no presidente Guerra, tomando a atitude de demitir o Mano Menezes. Eu acho que esse time já foi perdido, essa demissão já deveria ter sido feita há algum tempo. Não acredito que o Mano possa tirar mais desse time do Grêmio. O que o Mano teria recebido nesta reunião era, sim, a concordância que alguns jogadores não servem mais para o elenco do Grêmio. Informação do final da manhã, o repórter, apresentador Jeremias Werneck trouxe do interesse do futebol do mundo árabe, da Arábia Saudita, na contratação do Cristaldo. Vocês vão lembrar que o Grêmio lá em 22... final de 22, contratou o Cristaldo pagando 4 milhões e meio de dólares aproximadamente para o Huracán da Argentina, a maior compra da história do Grêmio até então. Só que o Cristaldo jogou bem no ano de 23, todo mundo jogou bem por causa do Cristaldo. Desculpa, por causa do Soares, estou pensando uma coisa e dizendo outra. Mas o Cristaldo depois ele foi muito abaixo, no ano de 24 e 25, pior ainda. Ele não tem mais clima para jogar no Grêmio, o torcedor não acredita mais nele, o próprio Mano não acredita mais nele, o Mano já deu indiretas, entre aspas, indiretas barra diretas, tanto para ele quanto para o Vila Sante, e aí surgiu o mercado, e hoje o que a gente ficou sabendo é que até o empresário dele, que fique bem claro, o empresário do Cristaldo se manifestou dizendo que não tem nada disso, ele descartou que tem a proposta. Mas a informação que nós temos é que tem a proposta. Na verdade, não tem a proposta oficial. Teve um contato dos árabes falando um determinado valor. E o que nos disseram é que esse determinado valor é mais do que o Grêmio pagou por ele lá em 22. O Grêmio pagou 4 milhões e meio de dólares e que o valor oferecido pelos árabes é maior. Então, o empresário está se apegando em proposta. Realmente, a proposta definitiva ainda não chegou. Mas ele dizer que não tem nada, não. Não tem a proposta, mas o contato feito pelos árabes e averiguando se esse determinado valor seria interessante, não quiseram abrir para mim qual é o valor, mas me disseram que sim, é um valor superior ao que o Grêmio pagou lá em 22. Então tu já te livra do Cristaldo e ainda fica no lucro. Pedro Gabriel, Pedrinho lateral esquerdo, recebeu algumas oportunidades com o Quinteiros no Campeonato Gaúcho, depois foi arquivado, ele é jogador do Pablo Bueno. O Thiaguinho é um fenômeno, mas também não joga porque é jogador do Pablo Bueno. A gente sabe que o Grêmio atual tem essa bronca, como já tinha a gestão passada. Espero que isso seja resolvido, porque se o jogador é bom, ele tem que atuar. Mas vai chegar a proposta, já teve a oferta, a sondagem e deve ser transformada em proposta nos próximos dias. O Shakhtar Donetsk contratando o Pedrinho, levando o Pedrinho para jogar lá no leste europeu, na Ucrânia, e pagando algo em torno de 7 milhões de euros. E o Grêmio, o JB, obteve essa informação, o Grêmio detém 80% dos direitos do Pedrinho. E aí, obviamente, com o valor do Pedrinho mais o valor do Cristaldo, o Grêmio, inclusive, além de fazer caixa, o Grêmio também bate aquela meta orçamentária estipulada no planejamento do início do ano. Seria o segundo jogador a se confirmar essa do Pedrinho, que é jogador do Pablo Bueno
e que vai para o Shakhtar Donetsk sem praticamente ter jogado no profissional. O Pedrinho ainda jogou algumas partidas, o Tietê na época não jogou nenhuma. E ficou limpo na época para o Grêmio algo em torno de 10 milhões de euros. E agora ficaria algo em torno de 6 milhões de euros, na minha opinião. Excelente negociação, mas eu quero saber o que tu pensa. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos gremistas. Aqui é informação com responsabilidade. Até a próxima!